Seja bem-vindo você novamente ligado aqui no Pitaco Futebol Clube. E hoje nós vamos falar sobre um tema aqui interessante, que hoje tem uma rodada aí do Campeonato Brasileiro que pode definir muita coisa sobre os futuros rebaixados para a Série B em 2022. Você quer saber um pouco mais aí? Confere o vídeo. Já aproveita aí, curte, compartilha com seus amigos, dá uma forcinha para a gente crescer o canal aí. Estamos postando vídeo aí quase todos os dias, então ajuda a gente aí, beleza? Bom, eu quero começar analisando então as partidas que estão atrasadas do Campeonato Brasileiro. E eu vou considerar apenas alguns times, 4 times, como candidatos ao rebaixamento. Eu estou desconsiderando, por exemplo, que o São Paulo e o Atlético Paranaense estão nessa disputa, porque eu acredito que eles têm um time e pontuação que até o final do campeonato eles não vão realmente estar de fato brigando contra o rebaixamento. Você pode discordar de mim, mas dentro da minha análise eu acredito que esses dois estão fora. Acredito também que o Sport já está rebaixado e a Chapecoense matematicamente já está rebaixado. Então são 4 times que eu considero de fato brigando contra o rebaixamento nesse momento: Juventude, Bahia, Grêmio e Atlético Goianiense. Então eu vou analisar a tabela desses 4 times até o final do campeonato e dar um palpite aqui. Quem eu acho que no final vai cair desses 4? 2 estão rebaixados, no meu entendimento, Sport e Chapecoense, então restam 2 vagas, que no meu entender estão entre esses 4 times. Qual desses 4 que 2 deles vão ser rebaixados? Quais são esses times? Vou fazer uma análise aqui jogo a jogo da tabela deles até o final do campeonato, para a gente ter uma ideia. E todos esses 4 times têm um jogo a menos do campeonato. Então eu vou analisar primeiro aqui o jogo a menos que eles têm no campeonato, para a gente poder ter uma ideia de como vai ser o jogo a menos de cada um, e depois vou analisar o jogo de cada um nas rodadas 35, 36, 37 e 38 do campeonato e fazer uma simulação de quantos pontos possivelmente cada um vai ter no final do campeonato. Beleza? Então vamos analisar aqui, para começar, o jogo atrasado do Grêmio é contra o Flamengo, hoje à noite. É um jogo que dificilmente o Grêmio venceria, mas o Flamengo está no final de Libertadores no final de semana. E assim, o Flamengo só está pensando nisso, essa é a verdade. Vai entrar com o time alternativo e até o foco de quem está nesse jogo do Flamengo provavelmente é mínimo. Então assim, eu acredito que é uma possibilidade do Grêmio ganhar esse jogo. Então eu vou colocar uma pontuação aqui de vitória do Grêmio nessa partida por essa questão, beleza? Outro jogo importante também contra o rebaixamento aqui é o Atlético Goianiense e Juventude. Esse aqui que realmente aí já é um confronto assim, diretaço, na luta contra o rebaixamento. E aqui é um jogo difícil de palpitar, porque assim, 2 times que não estão bem no campeonato, o Juventude ele tem poucos pontos fora de casa, o Atlético Goianiense também não é lá um grande mandante, então tá me cheirando um jogo com muito jeito de empate. E por isso eu vou colocar aqui então um ponto para o Atlético Goiás e um ponto para o Juventude. Eu considero esse jogo como empate. O outro jogo atrasado seria Bahia e Atlético Mineiro. E aí nós temos uma dificuldade aqui para o Bahia. O jogo não vai ser hoje, vai ser no dia 2 de dezembro. E a questão é que o Bahia deu um pouco de azar porque o Atlético ainda não vai ter sido campeão até nesse jogo. Pode ser justamente o jogo onde o Atlético vai carimbar a faixa de campeão mesmo, vai garantir a taça, pode ser nesse jogo. E aí que vem essa questão. Como é que o Bahia, um time que está com muita dificuldade no campeonato, vai bater de frente com o líder, brigando realmente pelo título e podendo carimbar o título nessa rodada. Então eu acho que o Bahia vai perder esse jogo para o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro já tivesse sido campeão, podia ser que o Bahia tivesse mais chance. Mas o Atlético entrando com fome, com sede para ganhar esse jogo, fica muito difícil para o Bahia. Então o Bahia não pontuaria, na minha visão, nessa partida. E assim terminaria, então, as rodadas que estão... A rodada que está, na verdade, atrasada para esses times da parte de baixo da tabela. E aí nós vamos começar a analisar agora rodada a rodada, a partir da rodada 35, como está a tabela desses times. Na rodada 35, então, a gente tem Atlético Goianiense e Bahia. Mais um jogo direto na luta aí contra o descenso. Um jogo muito chave. Quem ganhar aqui realmente pode carimbar o seu passaporte na Série A do ano que vem. Quem perder pode ficar em maus lençóis. Mas eu acho que nesse jogo o Atlético Goianiense tem chance de fazer uma vitória. Jogando em casa, o Atlético Goianiense não é um dos melhores mandantes e tudo. Pode ser que um empate fosse um resultado esperado nesse jogo.
mas eu acho que o Atlético Goianiense acaba vencendo esse jogo. Então 3 pontos a mais para o Atlético e nenhum para o Bahia. Outro jogo, Grêmio e São Paulo, um jogo muito importante. Principalmente porque o São Paulo, embora não, na minha visão não esteja diretamente ali brigando contra o rebaixamento, mas em termos de pontuação ele não está muito distante. Então o São Paulo pode estar com alguma preocupação ainda assim, jogando muito a sério essa partida. Então eu acho que vai ser um jogo duro, um jogo difícil, e por isso eu acho que o Grêmio vai empatar essa partida. Então eu colocaria um ponto a mais para o Grêmio. E aí tem também Juventude e Bragantino. Esse também, para mim, é um jogo um pouco difícil, porque a gente não sabe como é que o Bragantino vai estar exatamente. Vai estar realmente brigando contra... o Bragantino vai estar brigando para um G6, já vai estar garantido na Libertadores, não vai... Vai estar ainda com ressaca de ter perdido o título da Sul-Americana. Então, assim, considerando que o Bragantino já vai estar um pouco desinteressado no campeonato, um pouco de ressaca, né, da final da Sul-Americana, eu vou dar uma vitória do Juventude jogando em casa. O Juventude às vezes faz alguns jogos interessantes em casa, então 3 pontos a mais para o Juventude. Mas, aquela coisa, é um jogo difícil, e se o Juventude perder ou até empatar, esse é um resultado muito imprevisível, essa partida, na minha opinião. E aí na 36ª rodada temos um dos jogos mais chaves contra o descenso, que aí é Bahia contra Grêmio. Né? Bahia e Grêmio, para mim, são realmente aqueles que estão ali brigando ferrenhamente, direto ali, para realmente um vai matar o outro nesse jogo, dependendo do resultado. Eu acredito que quem ganhar essa partida, se houver um vencedor, realmente mata o outro. Muito provavelmente, né? É claro que depende de uma série de outros resultados, mas esse é um jogo muito chave. Então, se o Bahia joga em casa, e eu acredito pelo fator casa e pela pressão assim, de precisamos ganhar e tal, o Bahia acaba vencendo essa partida. Então eu dou mais 3 pontos para o Bahia nessa partida e 0 para o Grêmio. Mas, para o Grêmio também entrar lá com o espírito guerreiro, conseguir pelo menos um empatezinho também, eu não duvido. Mas eu vou pontuar para o Bahia aqui uma vitória. Outro jogo da rodada 36 seria Chapecoense e Atlético Goianiense. Chapecoense é rebaixado, eu vou dar aqui como ponto para todo mundo, né? Então, 3 pontos para o Atlético Goianiense, acredito que venceria essa partida. Outro jogo aqui importante, Fortaleza e Juventude. Fortaleza tem um time melhor que o Juventude, está na parte de cima da tabela. Eu acredito que o Fortaleza vença essa partida, então nenhum ponto para o Juventude na rodada 36. Chegamos então na rodada 37. Aí temos um jogo extremamente difícil para o Grêmio, que é Corinthians fora de casa. Corinthians e Grêmio, eu acho que o Grêmio não tem chance, eu acho que o Corinthians é um time bem melhor, brigando na parte de cima da tabela. Então o Grêmio 0 pontos nessa partida. Bahia e Fluminense, outro jogo dessa rodada. Eu acredito aqui que o Fluminense está brigando na parte de cima, pode ser que ele esteja brigando por um G6 ali nessa rodada, algo do tipo. Então vai ser um jogo pegado, eu acredito no empatezinho, então 1 ponto Bahia. Inter e Atlético Goianiense. Inter também, a mesma coisa, pode estar brigando por um G6, algo em cima da tabela. Acredito que não vai dar chance para o Atlético Goianiense, então nenhum ponto para o Atlético Goiás nessa partida, vitória do Inter. E chegamos então à última rodada, rodada 38. E aí vem Grêmio e Atlético Mineiro. Eu acredito que o Atlético já vai estar de férias, porque já vai ter sido campeão algumas rodadas, e é possível que o Grêmio consiga vencer essa partida só por isso. Mas ainda assim, se o Atlético entrar com vontade nesse jogo, endurece para o Grêmio. Mas eu vou colocar com a vitória para o Grêmio, imaginando que o Atlético esteja realmente assim, de férias já nessa rodada. Então 3 pontos a mais para o Grêmio. E aí, Fortaleza e Bahia, um jogo muito chave também. Mas o Fortaleza brigando na parte de cima, eu acredito que ele vença o Bahia, que está com um time inferior, então nenhum ponto para o Bahia na última rodada. Juventude e Corinthians, né? Mais um jogo aqui disputado, duro. O Juventude consegue fazer alguns jogos razoáveis em casa, mas o Corinthians é um bom time. Eu colocaria um empate aqui então e daria 1 ponto para o Juventude nessa rodada. E Atlético Goianiense e Flamengo. O Flamengo também já de férias, né? O Atlético Goianiense tentando talvez brigar contra o rebaixamento, ou já tendo saído, né? Eu acredito no empate nesse jogo, então eu daria aí 1 ponto para o Atlético Goianiense nessa rodada. Então assim, lembrando que são pitacos aqui, não quer dizer que isso vai refletir a realidade. Hoje à noite tem 2 jogos que pode mudar tudo isso aqui, né? Porque eu posso ter colocado que o Flamengo vence, o Flamengo perde para o Grêmio hoje. Aí se o Flamengo vai ganhar, já muda tudo isso aqui, né? Todos os pitacos que a gente deu são alterados a cada rodada, né? Mas... E lembrando que, assim, alguns jogos a gente tem muita dificuldade de entender o que vai acontecer, porque você daqui 2, 3 rodadas, a gente não sabe quem é que vai estar suspenso, como é que o time que vai estar entrando vai estar brigando pelo título não, porque o título já é do Atlético, né? Mas por um G6, como é que vai estar a cabeça do jogador, é difícil prever
algumas coisas. E um resultado ou outro aqui pode alterar tudo. Por exemplo, eu coloquei que o Grêmio perderia para o Bahia. Mas se o Grêmio vai ganhar do Bahia, também muda todo esse esquema. Mas no final, qual foi o resultado que eu cheguei numa análise aqui, nesses pitacos que eu fiz? Que os dois rebaixados, juntos com Chapecoense e Sport, acabariam sendo Grêmio, que ficaria com 42 pontos, e o Bahia com 41 pontos. O Juventude ficaria com 44 e o Atlético Goianiense com 48 e se safariam aí do descenso. Murilo, você pode estar errado em alguma coisa? Provavelmente eu vou errar. Provavelmente vários resultados aqui vão ser diferentes, né? São apenas palpites, pitacos que a gente está dando. Por exemplo, o Atlético Goianiense ter terminado a minha simulação com 48 pontos me assustou um pouco. Eu não acho que o Atlético Goianiense vai fazer mais 8 pontos até o final do campeonato. É muito ponto, assim, para um time que não vem muito bem. Mas é só um exemplo de alguns pitacos, né? E tudo isso aqui pode ser alterado. Eu, por exemplo, já falei em outros vídeos que eu acho que, por exemplo, o Grêmio permanecer seria muito bom para a Série A. Eu tenho uma torcida pelo Grêmio, né? Mesmo meu pitaco dando diferente aqui, pelo Grêmio permanecer. O Bahia também, eu acho que tem muito a agregar com a sua torcida e tudo. São times que eu não gostaria de ver, né, no descenso. Então, assim, embora a gente dê esses pitacos, isso não quer dizer que é a nossa torcida, né? Na verdade, são apenas análises de jogos e a gente chegou na pontuação final, onde quem cairia junto com o Sport e junto com o Chapecoense seria o Grêmio e o Bahia. Mas e você? Qual é o seu pitaco? Para você, quem é que vai cair? Você concorda com meus pitacos? Você não concorda? Diz aí, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos, dá uma forcinha para o nosso canal crescer aí, beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo.